Primeiro culto do novo ano. Vamos ver o que é que Deus quer falar conosco nessa manhã. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. E esta é a terceira mensagem sobre o tema: Vós não sois do mundo. Vós não sois do mundo. Todos acharam? Então vou ler, tá? Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vamos orar para que Deus nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor. E aqui estamos nós, Senhor Jesus Cristo, construindo a casa sobre a rocha, cavando profundamente uma vala até encontrar rocha para fazer um alicerce firme, para que a nossa casa, que é a nossa vida, esteja bem construída, bem edificada, para que quando vierem as lutas, as aflições, quando sobrevierem os problemas, as dificuldades da vida, a casa não caia, a casa se mantenha de pé, firme, porque ela foi bem construída. Foi o Senhor que disse: quem não quer ter esse trabalho, quem não quer construir a sua vida espiritual segundo o manual de Deus, segundo as regras estabelecidas pelo Senhor, é como aquele homem que constrói uma casa sobre areia, não tem alicerce, ele não faz as fundações, e ele acha que nunca a casa vai cair. Mas o Senhor disse: tem um dia que a chuva cai, o rio transborda, o vento sopra com fúria, e tudo se lança contra aquela casa, e ela cai, e é grande a sua ruína. Nós temos visto isso, Senhor, ao longo da nossa vida. Quantas casas caídas, quantas vidas arruinadas, quantas famílias destruídas, quantos casamentos esboroados. Um dia o casal chega diante de um altar e promete ser fiel um ao outro até que a morte os separe. De repente estão diante de um juiz se separando. A casa caiu, a casa cai, os filhos se tornam verdadeiros desgostos para os pais, a vida financeira vira de cabeça para baixo, as oportunidades da vida vão escasseando, as portas vão se fechando. Tudo isso faz parte dessa casa que cai, que é grande a sua ruína. Nós não queremos ruínas para nossas vidas. Nós não queremos ruína para nossa casa, para nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não, nós queremos alegria, paz, felicidade, vida bem-sucedida. Queremos uma vida de comunhão com o Senhor. Queremos estar protegido pelos teus muros. Ah, Senhor Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui. O mundo ontem preferiu
ir para a beira das praias, para os clubes, para os hotéis, viver o Réveillon. Eles preferiram saudar o novo ano com bebida, com drogas, com queima de fogos, todos misturados. Nós preferimos estar na tua casa. Nós preferimos estar reunidos aqui, agradecendo ao Senhor pelo ano que findava e agradecendo ao Senhor pelo ano que iria se iniciar. Agradecendo pelo privilégio de estarmos hoje aqui nesse santuário. O mundo lá fora já estão correndo desde 6 horas da manhã para as praias. Os terminais de ônibus estão superlotados. Os pontos de ônibus estão cheios. As pessoas passaram a noite acordada, mas elas estão tremendamente dispostas para enfrentarem mais um dia de festa, de farras. E quando é um dia, a casa cai e é grande a ruína. E elas não entendem porque a ruína se abateu sobre elas. Nós não queremos ruína para a nossa vida, meu Deus. E queremos nessa manhã ouvir a tua voz. Queremos saber o que o Senhor tem a falar conosco no início dessa nova etapa da nossa vida. Mais um ano que o Senhor nos concede. E nós somos gratos a Ti por isso, meu Deus. Então fala conosco. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com os teus pequeninos, os teus escolhidos, fala com as ovelhas do teu rebanho, Senhor, que é o bom pastor. Porque o pastor dessa igreja não sou eu, o pastor de verdade é o Senhor. Usa-me, Senhor, pelo teu Espírito, dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa proclamar a tua palavra, a responsabilidade de anunciar ao teu povo a tua vontade soberana. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o verdadeiro cristão, a pessoa que é legitimamente um filho de Deus, ela obrigatoriamente tem que apresentar o caráter de Deus. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa perdoadora, misericordiosa, ela é uma pessoa pacífica, ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa que só deseja o bem do próximo. Ela apresenta o caráter de Deus. Aí eu pergunto, diante de uma pessoa assim, diante de uma pessoa que só quer o bem do próximo, que é perdoadora, que é pacífica, que ora pelo seu semelhante, que é misericordiosa, o normal seria o quê? Que o mundo amasse uma pessoa dessa. Isso seria a coisa mais normal do mundo. Porque não é uma coisa natural a pessoa sentir ódio de quem só quer o seu bem, de quem lhe ama, de quem ora por ela, de quem é misericordiosa. O normal que a gente vê nesse mundo, o que é? É o mundo odiar aqueles que lhes fazem mal, aqueles que os agride, aqueles que os maltrata. Isso é o normal que a gente vê. Aí eu pergunto, por que então que o cristão verdadeiro é tão odiado pelo mundo como Jesus diz aqui? Por que isso? Vamos entender isso. Vamos ler outra vez o versículo 19. João capítulo 15, versículo 19. Vamos ler. Jesus disse assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Presta atenção nisso aqui. Do mundo vos escolhi, por isso
O mundo vos odeia. Quer dizer que o mundo nos odeia porque Deus nos escolheu. Porque nós somos escolhidos de Deus. Porque nós fazemos parte de um povo que Deus formou para o louvor da sua glória. Agora, Deus nos escolheu para sermos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Deus nos escolheu para anunciar a sua palavra, para que nós possamos proclamar que há neste mundo duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Anunciar a verdade, que só os filhos dele crerão. Quem não é de Deus não crê. Pode ouvir 500 milhões de vezes a palavra, ele não se rende à palavra. Nós fomos escolhidos por Deus para proclamar que ele é o Deus soberano, que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem por si só jamais poderá ser salvo, que tem que ser Deus a salvar o homem. Tudo isso faz parte dessa escolha que Deus fez. Aqui no capítulo 3 de João, volte um pouco atrás. Tem uma coisa interessante aqui. Um episódio que se passou durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Olha só, capítulo 3, versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um homem religioso, um homem que fazia parte da cúpula da religião judaica. Não era qualquer homem, não. Não era um simples membro de igreja, não. Era o cara que estava lá em cima, era um dos principais da religião dos judeus. Aí o versículo 2 diz que de noite, esse homem foi ter com Jesus e disse: Rabi, Rabi significa mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só, o que Jesus responde para esse homem? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando isso para um dos principais líderes religiosos de Israel. Jesus disse: olha, você está por fora. Você está pensando que você enxerga as coisas do reino? Tanto não enxerga que ele só via Jesus como um mestre. Ele não enxergava Jesus como Deus. Mais um mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele não veio da parte de Deus, ele era o próprio Deus. O Deus em carne, o Deus na sua manifestação de filho. Aí Jesus disse: ó, garoto, em verdade eu vou te dizer uma verdade dura. Se alguém não nascer de novo, seja quem for, inclusive você, não pode ver o reino de Deus. Não pode enxergar a verdade, não pode me reconhecer como Deus, não pode me reconhecer como soberano, não pode entender a minha palavra. E aí eu quero dizer para você o seguinte: a coisa mais importante para as pessoas do mundo lá fora é a sua autojustificação. Você vê que a pessoa, ela passa a vida inteira formando uma boa opinião sobre si mesma, ela elogia a si mesma, ela diz assim, ela nunca foi à igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber de conhecimento de Deus, não quer saber de nada, mas ela diz: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não vou à igreja, mas eu tenho fé em Deus, eu não desejo o mal de ninguém, eu só faço o bem ao próximo, né? E essa pessoa, ela fica absolutamente iludida que ela é realmente filho de Deus e que Deus aprova a sua maneira de viver. Tem gente que vem à igreja, ouve a palavra, vive uma vida contrária à palavra e ainda se ilude, ainda acha que é, sem ser, né? É o que eu chamo de autojustificação. Aí quando você se vira para uma pessoa dessa e diz: não senhor, você não é filho de Deus não. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Quando você fala isso, você está dando um duro golpe nessa autojustificação que ela vem cultivando.
Aí quando a pessoa do mundo ouve essa verdade aqui, o que ela faz? Ela se enche de ódio. É como se você tivesse colocado sal na ferida dela. Você diz, não, você precisa crer na verdade da Bíblia, você precisa se arrepender dos teus pecados, você precisa nascer de novo, você precisa ir à igreja, você precisa aprender de Deus, você precisa viver uma vida de santidade, você precisa viver uma vida de obediência à palavra, porque senão você não verá o reino dos céus, você não será parte do povo de Deus. Então o problema que faz com que o mundo nos odeie é que nós estamos dizendo tudo isso a pessoas que estão absolutamente convencidas que não precisam disso, que não precisam de igreja, que não precisam de ouvir a palavra, que não precisam viver uma vida de retidão, que não precisam viver uma vida de santidade segundo o padrão da Bíblia. Elas estão absolutamente convencidas que isso não é necessário. Então elas se enchem de ódio. Por isso que Jesus afirmou categoricamente que o mundo odiaria os seus escolhidos. O mundo desprezaria a igreja somos nós. Porque é verdade, há uma inimizade total, irmãos, entre o mundo e a igreja. O pensamento do cristão, ele contraria todas as filosofias do mundo. A verdade da Bíblia, ela contradiz todas as religiões. Todas as religiões. Essa verdade aqui contradiz todas elas. Seja budismo, seja protestantismo, seja catolicismo, seja espiritismo, ela contradiz, porque essa palavra aqui é a verdade. Não existe outra verdade. Nesse mesmo livro de João, capítulo 7, João capítulo 7, Jesus fala uma coisa aqui para os irmãos dele, que ainda não tinham crido nele. O versículo 5 diz isso, né? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos na carne, ainda não tinha caído a ficha ainda, que ali estava Deus. Aí no versículo 7, Jesus disse assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Olha, o mundo não pode odiar vocês, vocês não creem. Vocês não incomodam o mundo. Vocês não falam para o mundo que as obras dele são mais. Então, o mundo despreza o cristianismo. O mundo odeia os cristãos. Simplesmente, meus irmãos, por uma questão de motivos morais, não de motivos intelectuais. São motivos morais. As pessoas do mundo, elas odeiam quando nós testemunhamos que os seus pensamentos são maus, que as suas atitudes são erradas, que os valores que prevalecem nesse mundo são valores maus. O homossexualismo é um mal, a pedofilia é um mal, o adultério é um mal, a prostituição, a imoralidade, o roubo, a violência, os vícios, a soberba, a corrupção é um mal. A exploração do trabalhador é um mal. Então por isso que o mundo nos odeia. Se nós somos cristãos de verdade. Aqui, ó, em João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Não é porque eles eram intelectuais, não é porque eles tinham mais inteligência, porque às vezes dizem isso, não, religião é para quem não tem inteligência, religião é para o Zé Povinho, religião é para gente que não pensa, né?
Não, o cristianismo não. O cristianismo é o contrário, é para a gente que pensa. E tem que pensar muito. Então não é questão de intelectualidade. É questão de motivos morais. Então os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí eu pergunto, por que você não vê hoje quase ninguém que se diz cristão ser odiado pelo mundo? Jesus não disse que vocês serão odiados pelo mundo? Por que nós não vemos hoje quase ninguém ser odiado pelo mundo? Eu pergunto, qual é a igreja que você conhece que tem sido odiada pelo mundo porque incomoda o mundo, apontando as suas obras mais? Me diga uma. Bom, essa, a Cristo é Vida, e qualquer outra que prega o evangelho da graça de Deus com verdade. Essa igreja é odiada pelo mundo, porque aqui nós não temos amizade com o mundo, nós não somos complacentes com o erro. Aqui nós agimos de uma maneira tal que nós somos odiados pelo mundo secular, pelo mundo religioso, porque essa igreja dá testemunho de que as suas obras são mais. Não somos complacentes com o erro, não somos complacentes com políticos ladrões, corruptos, com empresários desonestos, gananciosos, com banqueiros verdadeiramente cruéis que praticam agiotagem oficial. Não somos complacentes com o erro religioso. Aliás, abre Apocalipse capítulo 2. Falando em erro religioso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 e 19. Ok? Posso ler? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Veja, Deus está falando com uma igreja atuante. A igreja de Tiatira era uma igreja profundamente atuante. Nós estamos iniciando um novo ano, e você tem que saber que todos nós, sem exceção, temos que fazer algo em prol da obra de Deus. O que você tem feito? O que você tem feito efetivamente em prol da obra? Sem ser apenas dar dízimos e oferta. Olha, faça alguma coisa pela obra de Deus. Se engaje. Evangelize pessoas. Sabe tocar um instrumento, toque. Sabe cantar, cante. Ajude no que você puder ajudar. Porque Deus tem que dizer para você o que disse para essa igreja aqui, ó. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Conheço o que você tem feito. Eu tenho visto que você é uma pessoa atuante. Você não é uma pessoa que se limita a vir, sentar no banco, cantar um hino, assistir um louvor, dar uma oferta e ir embora para casa. Não, você faz muito mais do que isso. Mas Jesus também disse aqui: conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha, irmãos, Deus nos conhece totalmente. Ele conhece você, Ele conhece a mim por dentro e por fora. Ele conhece as obras, conhece a fé,
conhece a perseverança, se nós somos perseverantes, nós somos perseverantes. Ele conhece se aquilo que eu estou fazendo em prol da obra dele, eu faço por amor ou não faço por amor. Você acha que se eu não servisse a Deus por amor, eu teria passado o ano novo com vocês? Eu ia passar com a minha família. Mas vocês é que são a minha família espiritual. E graças a Deus que eu tenho mulheres e filhos que entendem perfeitamente bem isso. Porque senão a pressão ia ser grande. Mas papai, não vai passar com a gente? Como é que pode? Ano novo. Não, mas eles têm absoluta consciência disso. Então Deus sabe se a gente faz por amor, se não faz por amor. Se eu frequento os cultos, ou se eu fico de bobeira em casa. Você que não esteve ontem aqui, você estava de bobeira aonde? Você pensa que Deus não conhece? Você pensa que os olhos de Deus não estavam olhando para você? Está aqui, ó. Ele conhece tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Se você veio ao culto só para acalmar a consciência, mas o pensamento estava na festa que a família incrédula estava preparando, na janta que estava lá com as famílias. Porque, olha, nessa época, meu irmão, é preciso ter muita convicção da verdade para não se render às pressões do mundo. A família é incrédula, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada. Mas quando chega Natal e Ano Novo, cobra a tua presença no meio dela. Exige. Vai ter janta na igreja? Eu não acredito que vocês vão deixar de jantar com a gente. Não. Olha, eu vou ficar muito decepcionado. Imagina a mãe dizendo isso para um filho. A sogra dizendo isso para o genro. Não acredito, eu não acredito. É a tua família. Aí a pessoa vai, se não tem firmeza, ela prefere agradar o mundo do que agradar a Deus. Ela prefere ficar com a família ímpia do que com a família espiritual. Eu não. Por isso vocês viram, eu fui o último a sair daqui ontem. Eu fico aqui. Fui o último a jantar. Eu não tenho que ter prioridade, sou igual a qualquer um. Fiquei organizando. Vamos ali, pá, conversando com um, conversando com outro. Não é confraternização? Não é o objetivo? Conversei com um, conversei com outro, né? Aguenta um pouquinho, vou mandar preparar sobremesa, serviu a sobremesa. Daqui a pouco a irmã Marlene Braga está chorando que foi assaltada. Lá vou eu consolar a irmã, está a irmã lá em pranto, chorando, porque agora você vê. Ela foi assaltada. E ainda reagiu, os caras levaram a bolsa, ela ficou só com as alças da bolsa na mão. Ainda fez tudo errado, né? Mas, irmã, onde é que a senhora foi assaltada? Pastor, eu saí, aí peguei aqui a Imperador, aí peguei a 24 de maio, não sei o quê, e eu estava lá sozinha no meio da rua, aí vinha 3 caras, quando os caras me viram, vieram em cima, agarraram a minha bolsa, eu lutei com eles, mas eles levaram. Eu digo, a senhora deu sorte de não levar a sua vida. Deus teve misericórdia. Agora, o que a senhora tinha que sair correndo assim que acabou o culto? Nem jantar jantou. Por que a senhora não esperou para ir com os outros? Aí depois disse, por que Deus não impediu? Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Você vê, se é para vir, para sair correndo, é melhor não vir. É melhor não vir. Se é para vir e não se confraternizar, não participar da janta, é melhor não vir. No outro ano, fica em casa. Porque o objetivo é nós nos confraternizarmos.
Senão, não tem objetivo nenhum. Ou eu estou falando alguma bobagem? Eu digo, para de chorar, mulher. Eu acho que eu não tenho fé. Ué? Quanto é que levaram da senhora? R$40, que era a minha oferta de amanhã. Pega lá, dinheiro. Pega R$40 para mim. Pega. Tá aqui. O problema é R$40, está resolvido o problema. Sorria. Deus preservou tua vida. Só não tem nada que se agarrar com um bandido. O cara podia lhe dar uma facada, lhe dar um tiro. Só não tinha nada que sair correndo quando acaba culto. Tinha que ter bom senso. Quem é que vai sair? Quem é que pode me acompanhar? Quem é que vai para lá? Diz que até uma mulher incrédula que passava disse, minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui sozinha, hein? Eu estou esperando o ônibus que eu saí da igreja agora. Mas senhora, sozinha, né? Olha, isso aqui é um perigo. É pedir para ser assaltada. Olha, vá para outro lugar onde tem a gente. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Fique. Né? É terrível. Na sequência, Jesus disse, as tuas últimas obras, maiores do que as primeiras. Olha, você está percebendo? Irmãos, na obra de Deus, nós temos sempre que estar evoluindo. Se a tua vida espiritual hoje está igual ao que foi o ano passado, se a tua vida espiritual hoje está igual a quando você chegou aqui na igreja, alguma coisa está tremendamente errada com você. Mas muito errado, não é pouco não, porque Deus quer progresso. Deus quer que você evolua, Deus quer que você avance, Deus quer que você conquiste as tuas últimas obras, maiores do que as primeiras. Eu tenho, acho que quase 30 anos, não sei se já tem 30 anos, até já deixei de me preocupar com isso, que eu lido com isso aqui. E vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu estudo muito mais a palavra do que, por exemplo, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando veio a revelação da graça. Você sabia disso? Hoje eu estudo muito mais. Poderia ser o contrário, né? Tanta experiência, tantos anos pregando. Não precisa estudar. Não, hoje eu estudo muito mais. Hoje eu me dou muito mais em favor da obra de Deus do que quando eu me dava no início. Quer dizer, as minhas obras hoje têm sido muito maiores do que as primeiras. Será que Jesus pode dizer o mesmo para você? As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Você hoje é mais dedicado do que quando você chegou na igreja. Hoje você é muito mais fiel do que quando você começou a tua caminhada espiritual. Você hoje se dedica mais, se entrega mais. Só que agora no versículo 20, vem uma repreensão para essa igreja que era atuante. Não era uma igreja de gente molenga. Não era uma igreja de gente acomodada. Que gente que prevaricava, gente que faltava com o dever. Não, era uma igreja atuante. E por que a repreensão? Preste atenção. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha, meu irmão, essa é uma verdade que nós não podemos negar. Sempre vai haver o joio no meio da igreja. Se você for uma pessoa espiritual, você com muita facilidade
identifica quem é joio e quem é trigo na igreja de Jesus, com muita facilidade. Dá para a gente ver de uma maneira muito clara o caráter de uma pessoa que é trigo e o caráter de uma pessoa que é joio na igreja. Isso aqui está falando com a igreja. O joio está sempre fazendo coisas erradas. O joio falta mais culto do que frequenta. O joio está sempre falando mal do pastor, está sempre criando divisões, está sempre promovendo rebelião. Esse é o joio. É só observar o caráter que você vê se é joio ou se é trigo. Então aqui na igreja de Tiatira, o problema que faz com que o Senhor dê uma repreensão severa é que essa igreja estava tolerando o espírito de Jezabel no meio do povo. Essa Jezabel aqui significa muita coisa, mas eu vou dizer apenas alguma. Por exemplo, ela significa o falso evangelho, as falsas igrejas, os falsos pastores, os falsos ensinamentos. Olha, eu não tolero nada de errado no nosso meio, mas não tolero mesmo. No nosso ministério, eu não tolero erro. Aqui nós não toleramos nenhum espírito de Jezabel. Aqui nós não toleramos nenhum tipo de comunhão com falsas igrejas. Aqui nós não toleramos G12. Aqui nós não toleramos corrente de 12 semanas, de 7, de 5, de 10. Aqui nós não toleramos essa coisa esdrúxula de cair pelo poder de Deus. Não toleramos marcha para Jesus. Não toleramos fazer um culto para quebrar maldições, porque Jesus já quebrou todas as maldições. Não toleramos teologia da prosperidade. Aqui não tem nada disso. Nada. Então veja que Jesus diz que essa mulher, Jezabel, ensinava e seduzia o povo de Deus ao erro. Cuidado. Às vezes a pessoa vem aqui e fica querendo jogar dos dois lados. Sabe como é que é? Aí vira para vocês assim, pera lá, olha, o que é que tem fazer uma corrente? Qual é o mal? Você pode muito bem estar aqui, crer na graça, e fazer uma corrente ali, pela família, para Deus curar a tua doença, para Deus abrir a porta de emprego. Olha, tudo bem, eu acho legal o Evangelho da Graça, mas o que é que tem você participar de uma reunião do G12? Vamos comigo. Você pensa que nós não já tivemos isso aqui? O que é que tem você mandar um pedido para a fogueira santa, não sei das quantas? Isso aqui é terrível, irmãos. Por quê? Porque tudo isso são prostituições espirituais. Isso arrebenta com a vida de uma pessoa. Por isso nós não toleramos nada disso. Você acha que eu subiria no mesmo altar que sobe o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdemiro Santiago, Estevão Hernandes, Silas Malafaia, Morris Cerulo, Mike Murdoch? Você acha que eu subiria? Eu não os tolero, porque de Deus não são. São inimigos da verdade de Deus, são anticristo. Então eu não os tolero. Se disser assim, pastor, vai ter um grande evento, a Rede Globo vai transmitir para o Brasil e para o mundo, o senhor vai ser um pregador, vai estar lá o senhor e esses caras aqui. Eu dizia, eu? Jamais, como diz o francês, jamais. Jamais. E vou dizer mais, se você fica se alimentando desse falso evangelho que é pregado aí nesses programas de TV, você está sendo seduzida pelo espírito de Jezabel. Não, pastor, eu gosto de assistir. Ah, é? Você gosta de assistir? Um falso evangelho? Você liga uma televisão para ficar ouvindo um falso pastor, um falso pregador?
Se você vai fazer seminário com homens que abominam a verdade de Deus, já está seduzido pelo espírito de Jezabel, está praticando prostituição espiritual. Ontem, não sei se foi ontem de manhã, se foi sexta, uma pessoa que frequenta aqui com a gente, falou comigo pela internet. Pastor, o senhor pode me tirar uma dúvida? Posso. Seguinte, aquela mulher que Paulo mandou o espírito de adivinhação sair, aquilo não era um demônio? Não. Aí expliquei. Eu digo, qual é a dúvida? Não, é porque eu estava conversando com uns irmãos pentecostais. Tal. E ele disse que não, que tem demônio solto. Eu digo, e por que você não mostrou para ele Judas, versículo 6, que há anjos, os que não guardaram o seu estado original de pureza, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles mantêm guardado em algemas eternas para o juízo do grande dia. Mostrei, mas eles dizem que ali foi apenas uma legião que Deus amarrou. São muitas legiões, as outras estão soltas. Rapaz. Irmão Carlos chegou lá na hora, não foi, irmão Carlos? Foi você? Foi falar comigo lá? E eu digo, senta aqui do meu lado, aqui, ó. Olha aí. Eu digo, como é que pode? Uma pessoa que está tantos anos ouvindo a palavra, ouvindo a verdade, e vem um sujeito de lá e o cara fica em dúvida. Espera aí. Uma legião só e as outras... Onde é que está isso na Bíblia? Não, eu só quero aprender para eu defender a sã doutrina. Aí o irmão falou, sabe o que é, pastor? É que ele faz seminário lá fora. Como é que o cara vai fazer seminário com aqueles que são inimigos de Deus? Como é que vai fazer seminário com aqueles que negam a verdade sagrada? Então, olha, está seduzido pelo espírito de Jezabel. Está praticando prostituição espiritual. Versículo 21. Jesus continuou. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Você já percebeu que aqui, Jesus não está falando só de falsos pastores, de falsas igrejas. Não, ele está incluindo aqui também aqueles que os ouvem, aqueles que respeitam essa gente como sendo de Deus, como sendo verdadeiros pastores, aqueles que os sustentam. Todos vão entrar em grande tribulação. Você está vendo? Fica diante da televisão ouvindo, assistindo essa gente. Não, pastor, sabe o que é? Eu não sei de nada, nem quero nem saber. Eu sei disso aqui, ó. Eu vou colocar de cama. Vou colocar em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Quer dizer que era apenas uma parte da igreja. E sempre acontece isso, né? Sempre tem uns cabeças de vento.
Sempre tem umas pessoas que gostam de flertar com o diabo. Fica igual Sansão, flertando com Dalila, brincando com a serpente. Olha o resultado, olha o que aconteceu com ele. Brincou. Não vai acontecer nada, eu sou Sansão, eu me garanto. Eu sei que ela não é uma mulher convertida, mas deixa comigo que eu sei como é que eu domo, eu sei como é que eu faço as coisas. E a mulher foi, até que destruiu a vida de Sansão. Alguém já disse que casar com uma pessoa incrédula, que talvez seja uma filha do diabo, você não sabe, vai ter problema com o sogro. Não entenderam? Quem é o pai de um incrédulo? Quem é o pai de um incrédulo, gente? Espiritualmente falando. Então vai ter problema com o sogro. Vai ter problema com o diabo. Sérios problemas, né? Então, aqui Jesus está admoestando aqueles que se manteram fiéis, aqueles que se mantiveram firmes contra os ministros de Satanás. Você vê que era uma parte da igreja que não se manteve firme. Era uma parte da igreja que ficou, né, misturando verdade com mentira, graça com lei, graça com iniquidade, né, e etc, etc. Então Jesus disse, olha, vocês, os outros, que não se deixaram seduzir pelos ensinos de demônio, que não se dobraram diante dos poderosos da religião, se mantenham firmes, não se deixem ser enganados, mantenham essa firmeza que vocês têm até que eu volte. Nós tivemos um rapaz que frequentou um bom tempo, uns 2 anos aqui, o nosso templo. Parecia uma pessoa cortada pela graça de Deus. Só parecia, que para mim nunca foi. E quem convive comigo, se conseguir captar do que eu estou falando, sabe que eu sempre disse, ó, não é convertido. Porque eu sei, eu observo, eu converso 5 minutos com uma pessoa e eu já percebo se ela é convertida ou não. Mas parecia, para quem não observa bem as coisas, poxa, ajudou em muita coisa, uma opção de coisa. Mas de vez em quando ele me procurava e dizia, pastor, o senhor aceita a sugestão? Claro, aceito. Eu ouço a sugestão. Se eu achar que está de acordo com a palavra, eu acato. Se eu não achar, não acato. Então eu vou dar uma sugestão para o senhor. Evite criticar esses outros ministérios. Olha, pastor, por exemplo, a Universal, eles também são de Deus, pastor. Mesmo que eles tenham muita coisa errada, mas veja quantas almas que eles salvam. Dizia, o quê? Aí eu explicava, mas rapaz, está aqui na Bíblia. Como é que eu posso adulterar a verdade? Como é que eu posso me acovardar diante disso? Não, mas não sei o quê. Não. Mas de vez em quando ele voltava e vinha com a mesma história. Hoje não está mais aqui. Hoje está solto na buraqueira. Se prostituindo, casamento esculhambado, família esboroada, sabe? Desgraçou a própria vida. Então isso aqui é coisa séria. Seríssima. Bom, mas aí alguém pode dizer assim, pastor, mas hoje o que nós vemos, pastor, é que esses movimentos religiosos que existem aí fora, que usam o nome de igreja, que usam o nome de Jesus, eles estão cada dia mais procurando agradar o mundo. Até os cultos que eles fazem de tal maneira, a coisa é tão bem planejada, com um único objetivo, agradar o mundo. Eles tiram da pregação aquelas verdades
que quando o mundo ouve se sente ofendido. Não, isso aqui tira, isso aqui tira. E aí o mundo os louva, pastor. Como é que explica isso? É verdade, você tem toda a razão do mundo. Veja que tem pastores que são ovacionados pelo mundo. A televisão os elogia, os jornais os apoiam, as revistas abrem espaços imensos para que eles manifestem as suas opiniões. Quer ver um exemplo? A revista Veja trouxe uma matéria e diz o seguinte, que fez uma votação com a sociedade, para a sociedade escolher as 100 mais importantes personalidades do Brasil em 2011. Sabe qual foi o pastor que foi escolhido pela sociedade? Silas Malafaia. A sociedade escolheu as 100 personalidades mais importantes do ano que terminou. Lá está o nome do Silas Malafaia. Você já imaginou, há 2000 anos atrás, a sociedade judaica fazer isso, por exemplo, com Jesus? Com o apóstolo Paulo? Com Pedro? Olha, vamos escolher as 100 personalidades mais importantes. E os judeus votaram em Jesus, Pedro, Paulo. Simplesmente impossível. Eles odiavam Jesus. Eles odiavam Paulo, eles odiavam Pedro. Abra em Lucas, capítulo 6, versículo 26. E o cara, quando é ovacionado pela sociedade, ele se acha o profeta de Deus, né? Olha como Deus está me abençoando, tá vendo? Ó, todo mundo agora está me respeitando, todo mundo agora está reconhecendo que eu sou de Deus. É mesmo, rapaz? Tá, é. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Jesus disse assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que isso só acontece com os falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, quando todo mundo começar a te elogiar, até os ímpios, até os filhos do diabo. Isso é coisa de falso profeta. O verdadeiro pastor jamais será ovacionado pelo mundo. Pelo contrário, ele será odiado. Então, quando uma igreja ou um pastor busca agradar o mundo, busca ser ovacionado pelo mundo, isso é nada mais, nada menos do que prostituição espiritual. É prostituição espiritual, não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Se é de Deus, tem que ser odiado pelo mundo. Se você é de Deus de verdade, é fiel à palavra, tem atitudes firmes em relação aos padrões morais de Deus, aos padrões espirituais de Deus, você é odiado até pela tua família incrédula. Ou não é? Até a tua família, a tua parentela passa a odiar você. Passa a pegar no teu pé. Chama você de fanático. Diz assim: eu não tolero quando essa pessoa vem aqui em casa. Lá vem o fanático. Ó, se fulano vier, me avisa que eu saio. Tiago descreve exatamente isto. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim, acharam ou estou indo muito rápido? Lá vou eu. Senão vão dizer que eu estou imitando o Rodrigo.
Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, olha como ele trata. Infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu explicar. Porque tem gente que não entende e sai fazendo bobagem, como muitos fazem lá fora. A amizade do mundo é inimiga de Deus não significa dizer que você não possa ter pessoas amigas que são incrédulas. Não significa dizer que você vai passar pelo teu vizinho que é macumbeiro e vai virar a cara e não dá nem bom dia. Não, eu nem falo, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não, mas você sabe que tem igrejas que ensinam isso. E a turma leva ao pé da letra. Não, não é isso não. Porque se for interpretado dessa maneira, você não pode trabalhar mais. Porque você trabalha no meio de incrédulos. Você não pode mais estudar. Você estuda com incrédulos, você é ensinado por incrédulos. Né? Você anda de ônibus, está no meio de incrédulos. Não é isso que ele está dizendo, não. Essa amizade, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, é você ser participante dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes que as pessoas do mundo da perdição fazem. Eu não posso ter a mesma maneira de pensar que ele tem. Eu não posso ser cúmplice das suas obras más. Eu tinha muitos amigos meus incrédulos quando eu trabalhava no mundo secular e tínhamos uma boa amizade. Mas eu nunca saí com essa gente para ir beber. Bora lá, Carlos, mas você toma Guaraná? Não, eu não vou sentar numa mesa de bar com esses caras. Vamos tomar uma cervejinha? Não, nem meia, com vocês não. Entendeu? Então, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, não, mas olha, Natal, eu vou armar uma árvore, porque todo mundo faz, vão me chamar de antipático. Se eu não fizer, até a minha família vai ser contra. Todo mundo vai recriminar, como é que pode? Como é que você faz uma coisa dessa? Olha as crianças, criança gosta de Papai Noel, você tem que deixar crer que existe Papai Noel. Na minha casa, não. Com os meus filhos, não. Com meus netos, não. Se depender de mim, não. Eu corto o barato na hora. Seja de quem, infelizmente, a gente convive com pessoas incrédulas, né? A minha netinha Yasmin, a mãe é espírita e a avó é espírita. Ah, meu filho, que bobagem você fez. Aí são separados. Aí vai lá para casa, a gente ensina tudo direitinho. Aí quando volta para lá, aí diz, olha, minha avó disse que Papai Noel existe sim. Que meu avô está errado. Que faz com a criança, né? Eu digo, diga essa velha sem vergonha. Não, eu não falei isso não. Estou falando aqui de brincadeira. Mas quando ela voltou, eu digo, minha filha, chega aqui. Olha, sua avó não entende nada, sua avó é filha do diabo. Você diga para ela que o vovô falou. Esse negócio de macumba é do inferno. Aí ensinei tudinho a ela. Aí depois a mãe liga, oh, poxa, teu pai está transformando a menina toda. E vou transformar cada dia mais. Cada dia mais. Então, se você não tiver esse tipo de atitude, você está querendo se tornar amigo do mundo. Amigo do mundo.
Você acha que ontem terminamos o nosso culto, o nosso jantar? Você acha que alguém ia conseguir me tirar daqui para ir para Beira-Mar ver queima de fogos? Eu não sou idiota. O cunhado do meu filho, Rafael, está aqui no apartamento dele. Ô pastor, posso pegar o senhor depois do culto para a gente ver a queima de fogos? Eu digo, eu? Ver queima de fogos? Não, mas pastor, é lindo, vamos lá ver. Eu? Você está de brincadeira comigo. O senhor não vai não? Nem que a ronda do quarteirão me leve. Mande vir a ronda aqui, prende a algema, eu não vou. Só se me matar, mas não vou. O que eu vou fazer no meio de uma multidão incrédula? É bonito? É, eu não sou louco. É lindo a queima de fogo? É. Mas o que eu vou fazer se eu sei que ali o espírito é de prostituição espiritual? Ali é quem gosta de macumba, é quem gosta de espiritismo, ali é quem quer prostituição, homem atrás de mulher, mulher atrás de homem, ali é quem quer encher a cara, fumar maconha, cheirar cocaína, fazer tudo que não presta. Ou estou falando alguma bobagem? Ou não é isso que se vê? Então o que eu vou me meter ali? Se eu morasse num apartamento ali à beira-mar, eu ia abrir minha janela e disse, poxa, lindão, maravilha. Muito bonito. Acabou. Mas aí é se eu morasse lá. Mas eu sair e ir para lá. Então, irmãos, a igreja só será de verdade uma igreja de Deus quando ela for odiada pelo mundo. Quando ela se recusar terminantemente a andar de braços dados com o mundo. Se não fizer isso, não é de Deus. Não tem jeito. Hoje de manhã, 2 pessoas falaram comigo e as 2 disseram a mesma coisa. Pastor, as igrejas estão todas fechadas. Está muita gente balançando a cabeça concordando que passou e viu. Tudo fechado. O Ricardo disse assim, o senhor lembra dos irmãos fulano, que congregaram aqui, hoje congregam noutra, que diz que também prega a graça, mas na verdade prega uma desgraça? Eu disse sim. Aí eu encontrei com eles e disse, e aí? O Ricardo disse, não, vim do culto, o culto hoje foi mais cedo. A gente também fez um culto mais cedo. Porque amanhã de manhã é o dia do Senhor. Não, é porque nós estamos indo para... A igreja alugou uma casa na praia. Aí fizemos o culto mais cedo e estamos indo todos para a praia. Amanhã não tem culto. Culto nenhum, é todo dia de lazer. Quer dizer, eu vou fazer o quê? O que os ímpios fazem. A mesma coisa que o mundo faz. Aí o mundo adora esse tipo de igreja. Poxa, a tua igreja é legal, tá aí, gostei. Achei legal. Uma igreja assim eu já começo a pensar de frequentar. Viu? Vocês são assim? Somos. Ano novo a gente vai para a praia. E Natal? Natal, a mesma coisa. A gente faz uma ceia, meia-noite, convida os vizinhos. Olha, é uma festa só. É um bacanal espiritual. Aí o pessoal fala, isso aí é legal. Não. A igreja só será a igreja de Deus quando ela for odiada pelo mundo. É o que está escrito aqui. Eu creio no que está escrito. Eu creio no que está escrito. No dia que o mundo me ovacionar, eu estou frito. Eu estou perdido. No dia que as pessoas do mundo não me odiarem, no dia que o sistema religioso estabelecido aí fora não me odiar, olha, acabou de provar que eu não sou de Deus. Porque eles me odeiam. Eles sentem verdadeiro ódio de mim. A pastorzada aí fora, olha, quer ver o capeta na frente deles, não quer me ver. Tamanho ódio que eles sentem. E eu quero que ele me odeie cada vez mais. Porque eu testemunho que as suas obras são mais. Eu testemunho que as suas pregações são diabólicas. Que o evangelho que eles pregam é falso.
E para terminar, Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa das suas atitudes retas, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, irmãos? Tremendo isso aqui, né? Tremendo, tremendo, tremendo. E eu termino dizendo para você: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso.